Então nós aqui de novo, estamos aqui na casa de um grande amigo meu, que é o Pedro. Ele já foi prefeito dessa cidade de Iraí de Minas, e ele tem umas histórias bonitas para contar para nós. Ele veio de fora para cá, e ele convive aqui junto com nós já tem vários anos. O que você vai contar para nós aí? É uma alegria receber vocês aqui. Essa história, eu que vim do sul do país, o estado do Rio Grande do Sul, da cidade Encantado, que inclusive foi muito achatada últimos meses, último ano. A gente tem amigo, tem parente lá na região. Eu nasci no interior de Encantado, que fica próximo do Rio Taquari, que é conhecido no Brasil inteiro hoje. Mas a gente sabe que o Rio Grande do Sul é um povo guerreiro, um povo que trabalha e vai vencer mais essa. E eu estou aqui em Iraí de Minas, junto com muita gente que veio de lá, muitas famílias, há 44 anos e uns meses. Eu estou muito grato ao povo mineiro, à comunidade de Iraí, às comunidades do interior que me abraçaram. Eu vim com o objetivo, através do meu pai, minha mãe. Na época eu vim solteiro, casei aqui depois. Eu vim com o objetivo de plantar lavoura. Plantei por 10 anos. Tinha uma propriedade aí maior, a gente tem outras propriedades menores hoje. Mas aí eu agradei muito, trabalhei desde o começo com pessoas daqui, pessoas trabalhadoras, pessoas que querem somar junto com a gente o progresso e assim por diante. E eu tive várias empresas, inclusive a gente tem até hoje, e sempre trabalhou como trabalhador, com pessoas com trabalho e vontade de trabalhar e vencer na vida. Isso aí é importante que você falou para nós, porque a gente conhece você tem muitos anos. Você trabalhou com comércio, várias coisas, foi prefeito 2 vezes, e é uma pessoa muito dedicada a Iraí de Minas. Você adquiriu a família, você casou aqui em Iraí. Você tem quantos filhos hoje? Você tem quantos filhos? Eu tenho 2 meninas e um menino. Na verdade, eu tive 2 homens. O primeiro teve um incidente, quando eu casei, ele com 9 meses, com 3 meses que ele nasceu, ele teve um acidente, faleceu com 11 meses. Então eu tenho hoje o Pedro Júnior, que é o menino mais novo, a Glecênia, que é a mais velha, e a Andressa. As 2 meninas casadas, a Andressa casada com o Edu, filho do meu compadre Dolfinho, e a mais velha, Glecênia, casada com o doutor Murilo, que é médico, trabalha na região de Uberlândia, Goiás e assim por diante. Mas você falou na política ali, eu comecei na política em 88. Na época me convidaram, foi junto com um grande, era médico para nós aqui, sou Orlando, tinha uma farmácia que vocês conhecem muito bem. Iraí era uma cidade com menos pessoas, menos habitantes. E eu me tornei, naquele ano, 88, fui eleito o vereador mais votado da história de Iraí. Então, para mim, foi uma alegria. Eu tenho sempre que agradecer o povo de Iraí. Aí eu virei presidente da Câmara em 89, 90, fiquei 2 vezes presidente. Inclusive, eu sei muito bem como começou o bairro Bagagem, foi conosco, uma verba federal, que conseguimos fazer isso aí. E continuei. Você falou de prefeito. Aí em 92, queria que fosse, eu não fui. Aí eu disputei a primeira eleição de prefeito em 97. Inclusive o Neuro Antônio Grolli era vice-prefeito Elvésio Souza Correia. Nós politicamente era adversário, mas eles é amigo, não tem nada contra ninguém da comunidade de Iraí. E você falou 2 vezes prefeito, vou só corrigir aqui. Eu virei prefeito de Iraí 3 vezes, 97 a 2000, foi reeleito em 2000 a 2004 e voltei em 2009 a 2012. E talvez no Brasil, poucos prefeitos tiveram o mesmo vice, os mesmos mandatos. Eu fui prefeito os 3 mandatos, e o meu vice foi um cidadão de Iraí de Minas, filho do seu Djalma Gonçalves, que você conhece muito bem, a comunidade conhece, seu Paulino. Nós tivemos 3 mandatos, junto eu e ele. Então, aí o que acontece? Eu só tenho que agradecer todo o povo dele, porque eu disputei 4 eleições e ganhei as 4 vezes. Eu tentei fazer o máximo, eu sei o que precisa para Iraí. Não é só a prefeitura, Iraí precisa de uma grande empresa para gerar emprego, diversificar as coisas, mas infelizmente não é fácil. E quando eu chegava em Brasília, que eu tenho grandes amizades em Belo Horizonte, falava, prefeito, quero uma empresa, mas o que você oferece?
Aqui não tem um aeroporto, escola é municipal e estadual, enquanto que Uberaba tem aeroporto bom, escola boa, cidade maior. Uberlândia, por que o Triângulo Mineiro e Uberlândia engoliu os outros municípios? Por causa disso. Você que é uma empresária, quer investir, você tem família, tem mais esposo, falou, opa, eu quero uma cidade que tenha educação, tenha lazer, aeroporto. Então, por isso que os municípios pequenos, como Iraí, Romaria e outros, pena por isso. Então, às vezes, teria que ter uma lei maior para favorecer. Porque se você perguntar para mim, Monte Carmelo, eu conheço há mais de 44 anos. Agora mudou um pouquinho. É uma cidade de 50 mil habitantes, mas não tem uma grande indústria. Vira, cara, então por quê? É uma cidade que também devia ter uma grande indústria, como tem no sul do país e outras regiões, onde gira 1.000, 2.000 empregos numa empresa. Então, por isso que eu tenho só que agradecer, fiz grandes amizades, estou muito feliz de estar aqui. E nesses anos todos aí, eu tive a companheira que ficou comigo 42 anos, a Maria de Lourdes, que você sabe, você era muito amigo dela. Então, eu perdi ela em 83, 2023, né? Faz um ano e pouco, vai para 1 ano e 4 meses. Mas ela lutou, trabalhou, foi companheira e os 3 mandatos ela soube conduzir muito bem a primeira-dama na área social e ajudar as pessoas mais carentes desse município. Eu gostava, ela falava que não, tal, mas no fim, quando vinha a campanha, ela agarrava talvez mais que a gente. Pois é, por isso, eu até te peço desculpa, que eu estava na minha cabeça que era 2 mandatos, porque você foi o primeiro e o segundo junto. Foi reeleito. Foi reeleito. Foi um dos poucos. E não é qualquer prefeito que reelege, não. Aqui em Iraí tem uma história que a reeleição não é fácil. Não é Tem fácil. agora ali, falava para mim, quem vai ganhar? Não sei, ainda a campanha não começou, deve começar em agosto. Eles falavam muito, Pedrão diria, mas em 2020, dessa eleição, eu não vou disputar, já falei com meus filhos, a gente tem um partido político sim, mas eu vou ficar fora porque na campanha política, na minha opinião, ela tem que ser preparada. Então eu não me preparei, porque tinha outros nomes, tem outros nomes aí circulando, como Adãozinho. Então o que acontece? Então deixa eles disputar, eu estou feliz, já disputei várias vezes, sou muito grato, mais uma vez ao povo de Iraí, que teve 4 vitórias, então tem só que agradecer, independente de partido político, que eu sempre fui da direita, ou do centrão para a direita, foi pelo 11, foi pelo 12, disputa uma vez ganhei pelo 40, mas independente, hoje se eu voltar um dia futuramente na política, eu tenho certeza que faria grandes coligações com os partidos, por exemplo, o PMDB, que é um grande partido de Iraí de Minas. Não é porque o senhor Elvésio não está aqui, mas é um grande líder. Foi prefeito 2 vezes. Quando nós conhecemos Iraí de Minas, era o senhor Elvésio. Trabalhou na Campo, que foi o projeto que iniciou a colonização aqui em Iraí. E assim por diante. O pai e a mãe dele do cartório eleitoral. Então, isso é umas coisas que a gente marca. O Dolfinho disputou politicamente. Hoje é meu compadre. Hoje eu não disputaria mais junto. Então, é as coisas que é a realidade. A coisa muda. E assim muda também o cenário político federal, né? Se você me perguntar para mim, eu quando frequentava muito em Brasília, eu sempre defendia, desde vereador, prefeito, que o prefeito tinha que ter um mandato no mínimo de 5 anos, prefeito, governador e presidente. Eu sou contra a eleição. Por quê? Mas porque o cara fala, o cara faz um mandato bom, outro ruim. Uns falam que eu fiz o segundo mandato mais ruim que o primeiro, e eu já acho que não. Por exemplo, em 2009 foi eleito. Eu podia ser eleito em 2012, eu não quis. Não quis mexer, deixei vaga, inclusive teve um companheiro que foi, aí veio a oposição, no caso na época o Dolfinho, ganhou a eleição, beleza. Então, na minha opinião, um mandato firme para o Brasil seria 6 anos presidente, 6 anos governador, 6 anos prefeito. Aí fica fora o mandato, se o povo quer de novo, tudo bem. Dá oportunidade para outros políticos que moram no município, no estado e na União. Na minha opinião, eu defendo isso há 30 anos, isso aí. A reeleição do Fernando Henrique. A eleição, ele forçou para ter a eleição.
Agora o Fernando Henrique foi um grande governo, eu esteve com ele várias vezes. O Lula depois veio, teve reeleição de novo, a Dilma teve de novo. E já agora, recentemente, o Bolsonaro não conseguiu. Agora, o Lula vai ser eleito? E eu vou falar para vocês, independente do partido, se ele for candidato, olha lá, ganha de novo. Porque o Brasil tem muita desigualdade em termos nacionais. Então, uns é muito rico, outros é muito pobre, vira aquele problema. Então, para quem conserta, fácil não é. Nós vivemos num país democrático, a gente acredita que ainda vai melhorar bastante, se Deus quiser. É uma pessoa que acredita e pensa que existe a democracia no Brasil, Pedro? Eu acredito porque a gente vê o Congresso Nacional falar, tem ladrão, tem bandido, mas ele é culpa do próprio povo. Por que então, por exemplo, aqui em Minas Gerais, fala que é mito, o cara teve 1.300.000 votos, uma pessoa via internet, que é a moda dos jovens, mas não é o caso seu nem o meu, mas a maioria dos jovens hoje é a internet. Nós temos um comércio na cidade, teve mais de 10, 12 votos para essa pessoa que é deputado federal, tem um senador, tudo via internet. Acreditaram e votaram nisso. Então o Brasil está assim, então assim por diante. Então, agora, tem uma coisa que, na minha opinião, não devia ser, para que 55 partidos políticos no Brasil? Para que isso? Você vai no Uberaba, você brincar, tem uns 40, que aí deve ter uns 7, 8 registrados. E eu, na minha opinião, tem que ter 3 partidos, esquerda, direita e centro. Isso é a minha opinião. Agora, não sei, né? Essa é uma pergunta que fica no ar, é um absurdo, num país democrático que nem o nosso, Brasil, ter 55 partidos. Quando você chegou aqui de Minas, você já pensava em política ou não? Não, na verdade não, porque a minha escolaridade foi até o sexto ano, seria hoje segundo ano, segundo colegial seria. Na época, antigamente, ia na escola até a 5ª série, depois fazia mais um, na época o sexto. Só lá nos anos, eu sou de 58, nos anos 63, 64. Mas na verdade eu comecei a mexer com lavoura e comecei a mexer com bastante pessoas. Eu mexia com lavoura, tinha irrigação, e mexia com um, mexia com outro. E eu fui convidado em 87 para ser filiação política. Para você ser um vereador, um prefeito, um deputado, você tem que ser, a primeira coisa, ser filiado a um partido político. E é onde que o seu Orlando me convidou. Aí nós disputamos a eleição de 88, mas eu não sabia se tinha 10, 20, 50 votos, e na época eu teve 407 votos. Ou seja, na época, com 50 votos, elegi um vereador. Então eu fui bem votado, tanto é que fui reconhecido e fiquei por 2 vezes presidente, 89 e 90. Inclusive no ano 90, nós fundamos o Rotary Clube de Iraí de Minas, que eu sou um dos fundadores até hoje. O Rotary está presente, Rotary Clube está presente em 210 países do mundo. É uma entidade que só vem ajudar as pessoas carentes. Nós aqui tem várias parcerias. Lógico, depois de vereador, eu me tornei prefeito em 1987. Foi a campanha, foi eleito em 88 até 92. Não, vamos lá, 97 a 2000 e 2000 a 2004. Primeira eleição foi, primeiro mandato foi em 97. Que inclusive o prefeito era Elvésio, o Neiro era o vice. E na época não tinha reeleição. Você vê como é que é, não tinha. Porque se tivesse, em casa, ele elegia. Que não tinha nada contra, né? Inclusive, o primeiro voto meu político Iraí, em 82, eu votei por Elvésio de Souza Correia. Você vê como é que é política. E o Toninho Rocha era vereador, você lembra bem, nosso amigo. A minha esposa votou para ele. Meu sogro pediu para votar e eu acabei votando também. Ele teve 3 votos na família na época, 1983. A primeira era 82 e assumi 83.
Era o Elvésio de prefeito e deu aquele problema. Acho que o seu Holanda era vice, um negócio assim. Você lembra bem a história, no futebol e assim por diante. Aí veio a primeira eleição, nós ganhamos com a margem boa, e em 2000 eu fui reeleito, mesmo vice, Paulino Gonçalves, ficamos até em 2004. Aí já a oposição ganhou, que o Paulino foi, mas não conseguiu. Em 2004 teve eleição, aí o Adolfo Ferreira de Carvalho ganhou. Aí ele foi prefeito 2004 até 2008, seria 8 anos. Em 2009, queira ou não queira, acabou que na última hora eu fui candidato. A eleição mais disputada democraticamente dentro do Iraí foi em 2009. Eu ganhei com 7 votos. Foi um trem assim que eu não tenho vergonha de falar lugar nenhum. Eu não sabia que a minha filha namorava o filho do Dolfinho, que é o Edu. Aí quando minha esposa falou, não, porque sabe como é que é campanha, em lugar pequeno ela chega a pegar fogo, aquele negócio. Apesar que eu nunca tive nada com nenhum candidato. Democraticamente, eu dou certo com todo mundo. Se eu sair agora, tomo cachaça em qualquer boteco, em qualquer comunidade, por quê? Eu sempre levei a coisa democraticamente e respeito. Porque onde eu falo de agradecer o povo do Iraí? Porque eu tenho certeza que toda família, nessas 4 eleições, são 16 anos de vida pública, um ou outro sempre votou, o pai, o filho, o avô, eu sempre teve algum voto dentro da raiz do todo o povo, do quadro povo mineiro. Porque o povo do Sul que veio, eleitoralmente, ele é muito insignificante, ele não significa, ele chegou a significar nem 4% nas primeiras eleições minhas. Então, onde que eu tenho sempre que agradecer? Soma. Então é isso, mas depois passou, tudo bem. Eu falei que se eu sabia não disputava, uma eleição, foi 7 votos, contaram e deu 7 votos. Perdi no município de Iraí por 42 votos e ganhei na comunidade São José do Barreiro por 49 de frente, onde deu a diferença de 7 votos. Então tem que ser muito grato àquele povo e todo o pessoal que votou, e o bairro Bagagem também, que eles falam que é um povo talvez que explora mais, mas no modo geral é povo que tem que ser respeitado, igual o pessoal que mora em Iraí de Minas e outras comunidades. É um povo que veio para ir trabalhar e assim por diante. Porque hoje, em Iraí de Minas, já há mais de 10 anos, tem grandes empresas que giram muito emprego. Por exemplo, os batateiros. Tem muita gente que está aí muitos anos, Sérgio Batateiro e outros. E as irrigações, a tecnologia mudou e assim por diante. A gente espera que o Iraí de Minas vai crescer cada vez mais e os próximos políticos que ganham a eleição lutam para trazer mais casas populares para o povo, que aqui conheço 44 anos, o aluguel sempre foi caro e sempre falta casa. Recentemente, ontem, eu vi 2 pessoas procurando casa e não achou. Sim, um salário menor, 800, 1.000 reais. Então, o que acontece? Sai. E não dá. E só lembrando, os 3 mandatos de prefeito, talvez foi um dos poucos prefeitos, que os 3 mandatos, eu fiz casa em parceria com a Coab, parceria com o governo federal, entregamos para pessoas que precisavam. Se citar nome, você conhece famílias que moram até hoje nelas. Justamente. Então é uma gratificação que eu fico muito feliz. Por isso que eu falo o nome de Pedrão toda hora, tem o seu respeito, como eu tenho com o povo. Então, se um dia não sabe, a gente não sabe o futuro, eu vou estar na política, democraticamente, a gente tenta fazer melhor do que já fiz no passado. Então, por isso eu vim na casa do Pedrão, porque eu sei que o Pedrão não caiu no chão. Não, ele está aí na mão do pessoal de Iraí de Minas. Todo mundo fala Pedrão. Pedrão, por que fala Pedrão? Porque é uma pessoa querido, honesto, lutou para Iraí de Minas e até hoje sei dos seus fatos inteiros. É uma pessoa que ajuda todo mundo. O Iraí deve muito favor à sua pessoa, à sua família, que é uma pessoa acolhedor de Iraí de Minas. A gente vê hoje, vocês têm um comércio muito grande, tem muito empregado, a população procura Pedrão, por quê? Pedrão nunca perdeu o nome, Pedrão tem um nome de honra, de glória. Isso aí é importante. Você teve uma esposa muito severa, uma pessoa muito boa, gostava demais dela.
eu fico muito feliz com as suas palavras, inclusive a Maria, eu sei que ela era muito amiga de você, de toda a comunidade, todas as festas ela colaborava. Você vê hoje, ela foi uma das fundadoras de um comércio que tem 43 funcionários. Então, estamos pensando em ampliar, a gente sabe que tem muitos comércios bons aqui daí, mas nós estamos nisso aí, é o progresso e acreditando que as coisas melhorem. Porque independente de quem é o presidente do Brasil, nós temos que trabalhar e fazer a nossa parte. Justamente. Isso podemos defender. Independente se é Lula, se é Bolsonaro, quem vier ali, mas a nossa sociedade, o nosso povo tem que acreditar e ir atrás. Por isso que eu falo, votem em vereadores. O vereador tem que fazer parte dele. O prefeito tem que correr atrás, tem que ter bom representante, deputados, senador, governador, para poder as coisas acontecer. Porque se você ficar de braço cruzado, eles acham que está tudo bem. Justamente. E a cidade pequena, que você, que sempre defendeu, você e muitos produtores rurais, tem que brigar para a luta, estrada boa, ter o caminhão de leite e assim por diante, como sempre eu tentei brigar e lutar e fazer o melhor. Eu fico muito grato, sabe por quê? É porque você perdeu e contou rindo. Então, você não teve arrependimento aqui de você ter perdido a política. Você perdeu a política naquela época, mas você não perdeu os amigos que eles continuam com você até o dia de hoje. Se você for um candidato em Iraí de Minas, eleito de novo. Por quê? Todo mundo deve um favor, uma obrigação pela sua pessoa. A consideração que você tem em Iraí de Minas, que eu convivo junto com você há anos e anos, que fui um cliente seu e comprei a loja durante toda a vida, continuou até hoje. Eu acho assim, você é um merecedor de ser um governador, um prefeito de Iraí de Minas de novo. A gente só tem que agradecer. Um dia, se vier essa oportunidade, que não falei mais cedo, a gente tem que se preparar pelo menos um ano antes. Eu tinha um projeto um ano atrás, não escondo falar não. Inclusive, eu já até falei para o Adão, que é um pré-candidato, parece aí, eu tinha um projeto de ser candidato a prefeito e o Adolfo Irineu de Carvalho, ou ele escolheria alguém dentro do PMDB para ser meu vice, mais de ano atrás. Aí o Adão falou que era candidato, e pronto, aí eu esfriei. Mas a gente tem que ser assim, a política é a democracia. Por exemplo, por que o vice-presidente da República foi vice do Lula? E um homem que foi governador de São Paulo, um homem da direita, então é porque as coisas assim mesmo, ele foi vice-presidente junto com o Lula, eu não sei porque o povo acreditou no projeto e votou. Não tinha nada contra o Bolsonaro, teve a hora que eu até cheguei a acreditar que ele vencia a eleição, mas não venceu, então o Brasil é muito grande. Então é assim mesmo. Aquela eleição, por exemplo, que nós fomos ter adversário político com o maior respeito, dos 7 votos. Eu tenho certeza que o senhor achou que ganhava. Pois é, então política é assim, democraticamente é isso. O meu Rogroli, meu amigo colorado, ele achou que ganhava. Mas eu sou amigo, nunca troquei diferente, não vou trocar. Se um dia eu vier disputar uma eleição e perder, vamos, bola para frente. Mas uma coisa eu te falo, você não foi candidato dessa vez, não pensou nisso aí, mas eu estava na minha cabeça, você está preparadinho para a prova que vai ser. Eu, inclusive, eu tenho uma certa amizade com o prefeito atual, eu sou produtor rural, pequeno, mas sou produtor rural, a gente confina gado, tem uma pequena propriedade próxima aqui, e ele manda a máquina lá igual, eu sou um produtor rural, pago meus impostos. Então o que acontece? Eu falei com ele, prefeito, você sabe que se eu fosse disputar, você não era candidato. Falei com ele, isso é uma boa. Ele é meu companheiro de rote. Eu tomo cerveja com ele. Tomo cerveja com outro que vier disputar com ele. Ou outro, que pode acontecer. Nós estamos aí, no fim de maio. Deve de se definir os candidatos mesmo, é no fim de julho. Aquela campanha começa em agosto. Mudou muito, é 45 dias só de campanha. Acho que tem uma coisa boa. Só espero que futuramente, em nível federal, eles acertem esses partidos. No máximo 3 ou 5 partidos, que é muito 55 partidos. Nós aqui do interior talvez não sentimos muito, mas em termos de país, eu acho que tem muito aproveitamento. Justamente.
Pela inteligência que eu conheço que você tem, muita gente te liga, eu tenho experiência com você para saber o que ele pode fazer. Não, e liga e pergunta, falam, inclusive tem uma pressão que teria que ser o candidato. Tem, inclusive não é, os meninos meus sabem, tem pessoas aí que acham que para ficar uma disputa mais igualada teria que ser o meu nome. Mas eu falei, não, essa eleição eu não vou disputar. Não é medo de perder, não, porque você entra numa campanha democraticamente, o eleitor vai definir o seu projeto. Se o projeto do atual prefeito está bom e a maioria votar, tem que respeitar. Então é isso aí. Eu, inclusive, se fosse um pré-candidato, eu tinha certeza que o meu lema era fazer melhor que os 12 anos que eu fiquei de prefeito, porque o Brasil cresceu, a gente tem mais experiência, mais conhecimento em Brasília, mais conhecimento em BH. Hoje tem muita parceria com o setor privado, tem muita empresa que faz parceria com o município, seria melhor. Mas eu, nessa eleição, não vou disputar. Agora fica fácil para o atual prefeito, ou fica difícil, os eleitores do município de Iraí, comunidade, vai definir o que é melhor para o Iraí de Minas a partir de 2025. Se Deus quiser. Agora, na minha opinião, isso aí já há mais de 20 anos, tinha uma tradição, eles falavam assim, eu comando 20 votos ou 30 votos. Na região dele que tinha um senhor lá, eu mando 30 votos. Eu podia ter o respeito, mas a dias de hoje, o jovem, a mulher, a nora, o genro, eles têm cabeça consciente. E uma das coisas, na minha opinião, o eleitor municipal, o eleitor do Brasil, ele guarda muitas palavras. Se um eleitor aqui da cidade, da comunidade, às vezes procura um vereador, ou procura um prefeito, e ele fala não numa hora errada, o eleitor, por ser mais humilde do prefeito, ele falou, opa, eu vou guardar para mim. E o que é o segredo do eleitor? Na hora do X, ele dá a resposta calado. Eu acho que já aconteceu Iraí e pode acontecer mais vezes aqui. Eles costumam falar que cidade que nem Iraí fica dois lados. Eles costumam ficar lá do direita, vamos falar da direita com a esquerda. Seria dois candidatos. Agora, já aconteceu. A primeira eleição que eu disputei no município, há muitos anos atrás, tinha 3 candidatos a prefeito. Você lembra o dentista? Justamente. Tudo bem, ele foi infeliz, teve só 100 votos. Mas já disputei. Eu, mais um e mais 3 candidatos. 3 homens. Então eu acho, na minha opinião, que vai ficar 2. Seria um prefeito, o Cleito com o vice dele, contra um outro que hoje seria o pré-candidato, o Adão, e um outro vice, que não acertaram o nome. Ou talvez uma mulher, por que não? Pode ser. Até os partidos, as mulheres têm que crescer. Eu acredito que tem que fazer parte, democraticamente. Tem vereadoras aí, acho que duas ou três vereadoras, né? Mas tem condição de entrar mais. Mas isso aí é assim mesmo, a democracia é... Eu, inclusive, eu sou franco. Eu, se fosse candidato, eu tenho maior democracia e respeito, eu tomo sobre com A ou B até no dia da eleição, não tem nada não, porque o que acontece? A eleição passa, o povo fica. O município está aí. Então não é assim, não é para mim. Democraticamente a gente está aí. Como eu passei ao 4, passei, já foi. Pedro, eu queria perguntar a você, o que você acha da época que você veio para aqui e o que você acha de Iraí de Minas hoje, do progresso que tem em Iraí de Minas e a população de Iraí que aumentou muito. O que você acha disso, da época sua até dia de hoje? Não, eu acredito que quando você montou o projeto, em 1979, que meu pai participou, foi muito legal, o projeto cresceu. Você pode ver que 99% quem pegou propriedade foram bem-sucedidos. Então, hoje, uns partiram para outras atividades, outros cresceram as fazendas, assim por diante. Então, na minha opinião, já comecei muitas vezes, no ano 80, quando começou o projeto, como tinha incentivo do governo japonês e brasileiro, tinha que se pensar um pouco na infraestrutura do município.
Hoje, Iraí de Minas passou 40 anos, tá bom, tem 2, 3 hotéis. Mas quando você pegava 1980, 81, era a pensão da Dona Maria. Você conhece muito bem que eu me hospedei lá em 80 e 81. Justamente. Quer dizer, a Dona Maria fica na praça lá, já partiu, né? Então, eu acho que se fosse começar um projeto igual àquele hoje, o que eu recomendaria? Botar 10% do que você investiu no projeto em infraestrutura do município. Hotelaria, talvez uns restaurantes melhores, assim por diante. Mas cresceu muito. Iraí de Minas tinha 3.000 habitantes, hoje está próximo de 9.000, tem mais de 6.000 eleitores. Então cresceu, veio para cá grandes empresas, como esses empresários batateiros, que gira muito emprego. Hoje Iraí de Minas tem dia de manhã que sai 40, 50 ônibus, que seria, hoje é parceiros, trabalhador. Antigamente eu falava os boia fria, que eu já até puxei também. Então a gente mexe em alguma coisa lá então, mas hoje já chama parceiro, tem essas multinacional que mexe com semente de milho, é muito forte na região. Iraí, muitos pegam café, lanche aqui, então é assim por diante, vira o progresso. Então você pode ver que Iraí de Minas hoje, eles comentam aí de uma mão de obra de pedreiro caro. Pedreiro hoje fala em 250 reais, 300 reais, a mão de obra de um pedreiro, um servente 150 reais. Você vai na cidade de Monte Carmelo, vizinho aqui, é mais barato um pouco. Então aqui, na verdade, nota que a economia gira. Você vê que temos 3 agências bancárias, mais a lotérica 4, que representa a Caixa. E ainda tem gente que sai daqui e às vezes tem outros negócios fora. Então o Iraí melhorou para o lado positivo, melhorou. Vocês das comunidades, com a ajuda, eu tenho o maior respeito todas as religiões, mas a Igreja Católica, você vê, vocês vão fazer uma festa logo lá, se Deus quiser, que o Padre vai fazer uma grande campanha e vai ser muito bom. Então essas são umas coisas que vem melhorando cada vez mais. Pedrão, você comentou sobre o bagagem. Na época que você foi prefeito, não tinha um bagagem igual esse bagagem de hoje, não? Não, justamente. Mas o bairro Bagagem começou naquela vez que eu fui vereador, nos anos 90, 89, 90, 91, que inclusive teve uma enchente nos anos 83, 85 lá, que alagou muito. Sei lá, porque o bairro Bagagem tinha uma carvoeira Sodejalma, era uma baixadona e não tinha ninguém. E eu, inclusive, como vereador, até minha esposa ajudou muito na época, o Roto Clube ajudou, eles começaram a querer invadir. Teve 10 barracos de lona. Pessoas, porque vocês são conhecedores, que o Iraí de Minas mora no Bagagem e divide com Monte Carmelo. O Rio Bagagem divide. Do Rio Bagagem para cá, Iraí, do Rio Bagagem para lá é Monte Carmelo. E tinha umas barracas e entrou. E eu achei que lá era com o presidente da Câmara e tal, aí começou o projeto, onde na época, em 91, o Soplino foi prefeito uns meses, 6 meses ou 8 meses, depois voltou o seu Orlando. Então conseguiu implantar o projeto com o apoio do governo federal, infraestrutura, energia, rede de esgoto, rede pluvial, e deu os lotes. E na época até a Câmara chegou a aprovar, doar esses lotes para uma empresa do Belém, CCO. Depois não deu certo, voltou para o município. Aí começou o bairro Bagagem. Então eu tenho um morador lá que eu lembro quando começou, e eu levantei ideia, que eu sempre fui contra a invasão. Por isso que eu falo assim, eu não gosto de invasão, e os caras invadiam lá e botou barraco de lona. Aí o Rotary Clube, numa campanha municipal, com o apoio do município dos lotes, nós tínhamos os barracos, fez 10 casinhas que estão até hoje na última rua lá embaixo do bairro Bagagem. Tinha uma Dona Maria que veio de Tupaciguara, pegou casa, fizemos as casas, áreas, o Rotary, Casa da Amizade, área social do município, conseguimos fazer. E aí começou. O bairro Bagagem tem 3 supermercados grandes lá dentro. No tempo que eu fui prefeito, primeiro mandato, eu uma creche, depois eu fiz posto de saúde, e no último eu fiz das obras que eu tenho maior gratidão de falar, é aquela escola tempo integral. Foi em 2011.
Nós entregou lá em 2012, que tem menino de manhã e de tarde. Tem café da manhã, tem lanche, tem almoço, tem café da tarde, tem janta. Onde o pai e a mãe vai trabalhar e ficam as crianças lá. Inclusive, eu acho que Iraí de Minas merecia ter outra. Não sei se o prefeito está correndo atrás ou não, mas é um dinheiro que vem a fundo perdido da União. Isso é bom, se soma para a comunidade, é boa para as famílias, para os pais e mãe. Por isso que o emprego gira mais. Então, é umas grandes obras que eu fiz, fico muito feliz. Esse aqui é o Pedro Júnior, né, o mais novo. Essa é a Maria, a minha neta, a Andressa Glessene, que é a mais velha. 42 anos e 2 dias que é junto agora. Isso era uma pessoa dedicada à igreja, dedicada à pobreza, uma pessoa que nos ajudou. Toda pessoa que participou, que veio na casa dessa mulher, foi bem recebida e agora recebe a mesma coisa que ter o esposo dele, uma pessoa muito excelente. Muito bom. Eu fico muito grato, muito satisfeito, agradecer muito a Deus pela acolhida que você fez aqui na sua casa com nós. Da minha casa a gente só não sentiu tão mais feliz porque a gente lembra muito da Maria, era uma pessoa muito dedicada. A gente foi muito amigo, a gente foi muito na Canção Nova junto, ela com a filha dela. E a gente não esquece daquela pessoa. Então, mas como se diz, Deus viu que estava preparado, se levou ela está às vezes mais bem acolhida do que nós estamos aqui. Mas fiquei muito satisfeito com a sua palestra e te agradeço muito a Deus por sua pessoa. E se precisar de alguma coisa, a gente não tem muita força, mas tem boa vontade. Conta com a gente, nós somos amigos, não é só de brincadeira. Não, eu fico muito agradecido receber você daqui, pode vir mais vezes, porque a gente está aí para somar e sair. Se Deus quiser, com a graça de Deus. Valeu, uma alegria muito grande. Muito obrigado a vocês também. Eu acho que a gente contribuiu um pouco com a história do nosso município, que eu tenho um prazer grande e sempre tenho que só agradecer e somar com vocês, que hoje eu falo, uai, sou trembão.